o rei Acabe, ele se contaminou. O rei Acabe, ele se desviou do propósito, se casou com uma satanista e abriu mão de servir ao Deus de Israel. E por causa disso, veio uma grande maldição sobre a terra. E Deus usa então o seu servo Elias para liberar um decreto sobre a terra. E qual foi este decreto? De que durante 3 anos não choveria, não cairia uma gota de chuva na terra, nem o orvalho. Sabe o que é orvalho? Aquele sereno que cai à noite. Nem aquilo ali seria derramado durante 3 anos. A minha mãe tem uma fazenda lá na Bahia. Se você tem assistido o jornal, você tem ouvido falar. Quanto tempo faz que não chove? Quer dizer, começou a chover agora, mas até essa semana. 10 meses. E como está a terra? Seca. 10 meses. Os animais estão morrendo. Se você assistiu o jornal essa semana, você viu. Os animais estão morrendo porque nem os cactos, que é uma planta de deserto, está sobrevivendo com a seca de 10 meses. Agora, não se compara. Nós estivemos em Israel e o deserto de Israel não se compara à terra seca. Você foi lá na terra da minha mãe. Se compara à terra seca da minha mãe, não se compara, porque é deserto mesmo em Israel. Agora imagine 3 anos, não caiu uma gota de chuva e nem um orvalho realmente era caído. Então isso veio sobre aquela nação. Aí o que é que veio com a seca? De fome. E o que a fome ocasiona? E o que mais? Morte. É aí que eu quero chegar. A seca, a falta da chuva, ela causa destruição, fome, miséria e no final, morte. E muitas pessoas morriam de fome, porque não tinham o que comer, não tinham como sobreviver. Por causa de uma aliança quebrada, a maldição vem sobre o povo. Que não é o seu caso, diga graças a Deus. Mas como é que está a sua aliança com Deus? Porque quando nós temos uma aliança verdadeira com Deus, que é o caso aqui de Elias, Elias não passou fome dia nenhum. Nem um dia. Todo mundo estava morrendo de fome, mas o profeta estava ligado, plugado, conectado. Sabe o que Deus fazia? Dava ordem aos corvos, a uma ave de rapina, para trazer comida para o profeta. Você sabe o que é isso? Isso significa o seguinte, que por mais que a situação por aí por fora seja difícil, se você tem uma aliança com Deus, Deus dá ordem até o urubu para trazer um milagre na sua casa. Está entendendo esse negócio? Então, esta é uma noite que nós vamos liberar decretos aqui. E você tem que escancarar o seu coração para que você possa compreender esse nível, o qual Deus tem já liberado decretos sobre a sua vida.
Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ok? Então aí conta toda a história. Olha aqui para mim, não vai ler agora não, ler depois na sua casa. Conta toda a história do que aconteceu. Naquele instante que ele liberou o decreto que não ia chover, as comportas do céu se fecharam e não caiu nada sobre a terra, mas Elias foi sustentado por Deus de maneiras inexplicáveis. Milagres estrondosos aconteceram na vida deste homem e na vida de quem ele estava perto. Com quem ele estava, o milagre estava junto. Ok, passaram-se 3 anos, vamos aí ao capítulo 18 e 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Olha aqui para mim agora. Depois se passaram 3 anos, então Deus decidiu que aquele era o momento dele se manifestar e mostrar para aquele povo que ele era Deus. E que quando ele abre a boca e ele fala, o negócio vai ter que acontecer. Então Deus escolhe alguém para levar esse recado, alguém que acredita. Porque não tem lógica. 3 anos sem chover, ele disse assim, ó, vai lá e diga para o rei que eu vou mandar chuva. Mas para essa chuva cair, coisas teriam que acontecer. Não é simplesmente assim, a chuva já estava lá, sustentada para ser desabada sobre a terra. Mas as coisas precisavam acontecer no âmbito aqui, ó, terreno. A mesma coisa é o teu milagre. 2012 é o ano do quê? Do milagre. Diga assim, do meu. Então, o teu milagre, o meu milagre, já está aqui. Agora precisamos realizar algo para que ele caia sobre a nossa cabeça. Assim como era a chuva. E o que Elias tinha que fazer? Perguntem para o seu irmão, você sabe o que é que você tem que fazer? Primeiro passo, nós vamos caminhar aqui por 12 passos. E o primeiro passo é acreditar que foi Deus que disse tudo a respeito do seu milagre. Por exemplo, como que a senhora está querendo dizer isso? Foi liberado o decreto da boca do apóstolo René Fernão. Deus disse para ele, 2012 é o ano do milagre da igreja. Aí ele acreditou 100%. Aí ele nos chama, os apóstolos e pastores que estão abaixo dele, e fala, Deus me disse. Quando a gente escutou isso, o que aconteceu conosco? Nós
para ele, vai lá e diga para Acabe que vai chover. Elias acreditou 100%. Aí, é o que está escrito. Vamos lá. Segundo passo. Eu acredito 100%. Qual é o próximo passo que você tem que tomar? Se eu acredito 100%, eu tenho que ter algumas atitudes. No meu dia a dia, na minha vida diária. Diga aí para quem está do seu lado. Segundo passo. É proclamar. E profetizar. Diante das pessoas. Que você crê no seu milagre. Mesmo diante da incredulidade de todos. Agora olha aqui para mim. Aí olha aqui. É dito que esse é o ano do seu milagre. 2012 é o ano do seu milagre. Aí tu vai ficar quietinho, com a boca fechada, sem proclamar, sem profetizar, sem chamar a existência. A Bíblia diz que eu tenho que chamar a existência das coisas que não são como se já fosse. E eu tenho que falar do meu milagre todo dia. Eu tenho que profetizar o meu milagre todo dia. Mas após que a senhora não conhece o povo lá de casa, o povo não acredita. E daí? Eu não estou nem aí para que os outros pensam, deixem de pensar. Pode me chamar de louca, de doida, disso, de aquilo. Eu não quero nem saber o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu sei do Deus que eu sirvo e da aliança que eu tenho com Ele. E o que Ele disse ao meu respeito e o que eu posso ter diante dEle. Então, uma vez que eu acredito, eu escancaro a minha boca. E eu começo a declarar mesmo. Aí olha só o que aconteceu. Elias vai lá diante de Acabe e diz assim pro cara: Deus disse que vai chover, depois de 3 anos vai acontecer, só que nós vamos ter que fazer um negócio. Vai lá no versículo 20, 18 e 20. O que Elias fez? Elias acreditou tanto no poder da palavra de Deus que ele disse assim para cá: o negócio é o seguinte, nós vamos subir no Monte Carmelo e lá em cima nós vamos fazer um desafio. Nós vamos realizar um ato de fé, uma proclamação. Nós vamos nos reunir, você pode chamar todo Israel, e além de chamar todo o povo de Israel, eu quero que você chame também os profetas de Baal, os adoradores de Satanás. É para chamar todos eles, porque eu vou liberar o decreto de Deus diante de todo o povo e diante dos satanistas. O diabo fica te espreitando em todo o tempo, lançando pensamentos diabólicos de que você, primeiro, de que Deus não disse nada a teu respeito, não tem nada a ver com você esse negócio. Aí ele começa a lançar dúvidas e pensamentos de que você não será capaz de alcançar. E outra coisa tenebrosa é quando a dúvida bate na porta do nosso coração e da nossa mente. A dúvida, ela destrói tudo. Eu não vou falar dela agora não, segura aí. Então ele chama lá os adoradores de Satanás e todo o povo de Israel, porque ele queria liberar isso diante de todos, porque ele acreditava. Naquele instante, queridos, ele estava só. Tinha outros profetas que estavam escondidos, mas Elias estava só ele e Deus ali. E aí? Nós nos reunimos no domingo, estamos todos juntos, olhando um para a cara do outro, nessa sustentação de fé, porque quando a gente entra aqui, todo mundo fica cheio de fé. Não é verdade? Nossa, tem uma palavra aqui que abala a gente só pode plantar bananeira. Se o apóstolo mandar plantar bananeira, a gente planta. Porque fica tudo latente. Elias estava só. Isso quer dizer, sabe o quê? Que reunido aqui é muito fácil acreditar no milagre. E quando vai para casa, que chega em casa, tá a bagaceira
Olha para o teu irmão e pergunta aí, como é que está o teu nível de fé? Ninguém disse. Acho que é melhor ficar quieto. Manda ele ficar quieto. Aí olha só. Eu quero ler 18 e 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Isto é que é fé. Pode convocar todo o povo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Tinha 850 tranqueiras, invocadores do diabo. E Elias, irmão,